deputada Rosane é enfermeira, quer dizer, são duas enfermeiras deputadas federais aqui, ela é a deputada Carmen Zanotto. Então, com muita honra aqui no nosso seminário aqui. Muito obrigada. Eu quero primeiro pedir licença aos demais integrantes da mesa para cumprimentar e parabenizar o deputado João Ananias, o deputado Rogério e a minha querida amiga deputada Célia, pelo trabalho que vem desenvolvendo nesta casa em defesa do nosso Sistema Único de Saúde. Eu comecei minhas atividades profissionais em 1983 num posto de saúde. A deputada Célia Rocha, quando fez as palavras, mencionou o SUDES. Eu menciono antes ainda, deputado, as ações integradas de saúde. Eu menciono ainda a reforma sanitária. Eu andei com o bottom da reforma sanitária. Minha mãe não entendia bem o que era aquilo, né? Mas a gente trabalhava muito nisso. E eu fiquei à frente como operária de chão de fábrica em posto de saúde até 2006, quando eu me elegi deputada estadual. E eu estive durante 4 anos como deputada estadual e tenho hoje a felicidade de falar, olhando aqui para o nosso promotor, procurador de Justiça, Marco Antônio Teixeira, membro do Ministério Público do Estado do Paraná, um guerreiro que, por mais de uma dúzia de vezes, esteve junto com a gente lá na Assembleia Legislativa, brigando pelo Sistema Único do Estado do Paraná e brigando para que realmente os aportes de recursos fossem para o Sistema Único. E a gente debatia que era preciso regulamentar a emenda 29. E por ingenuidade minha, muitas vezes eu era membro da Comissão de Saúde, eu provocava o meu presidente para dizer, vamos a Brasília, vamos fazer aqueles deputados votarem essa emenda, porque ela vai salvar o nosso Estado, né? E nós nos debatíamos, íamos para o Ministério Público, íamos para o Tribunal de Contas do Estado, e quis Deus que eu me elegesse deputada federal e tivesse a honra de estar aqui e me incorporar a outros valorosos deputados em defesa do nosso sistema e participar da aprovação da emenda 29. E eu votei a favor da CSS. Sou do Partido Verde, fui a única deputada da bancada a votar no CSS, e no meu estado, em 30 deputados, sou a única deputada de outro partido que não seja o PT a votar na CSS. E pago, deputado Amaury, um preço alto por isso. Porque até agora eu recebo no meu Twitter, no meu e-mail, as pessoas dizendo, deputada Rosane é a favor de mais imposto, mais imposto. Eu sabia que aquilo era uma questão simbólica. O próprio líder do governo liberou a sua base para votar como achasse mais interessante com relação ao CES. Eu votei com convicção, porque para mim era simbólico dizer para as pessoas que nós precisávamos de mais recursos para a saúde. E não tenho nenhum problema de pagar o preço do desgaste político no meu Estado. Porque a minha causa não é o mandato, a minha causa é o sistema de saúde. Foi pelo sistema que um dia eu entrei na política. Porque eu me sentia usada quanto profissional de saúde que eu era no meu Estado para atenuar tensões sociais. Porque, deputada Célia, quando as outras coisas não funcionam, nós temos que funcionar. Sabe, quando entopem, vou dar alguns exemplos, quando entopem os nossos alimentos agrotóxicos, nós temos que responder pelas neoplasias que hoje acometem as pessoas cada vez mais cedo. Quando não tem policial militar e não tem bafômetro nas ruas do nosso Brasil, nós temos que ter leitos de ortopedia para atender a traumatologia que invade, e acumula os nossos hospitais. E eu poderia ficar falando de 1000 exemplos, de coisas que nós respondemos quando o resto não responde. Quando falta saneamento, nós temos que ir lá devolver em medicamento o que não há de infraestrutura. Eu quero finalizar porque é muito complicado falar bem no final, quando tudo já foi dito. E eu certamente me apropriaria de muitas coisas que foram ditas por pessoas que me antecederam, como minha fala. E eu não quero ser repetitiva. Mas eu quero chamar a atenção para uma questão. O grande desafio, e um enfermeiro, colega, eu não tinha combinado isso, se você for ver, está anotado aqui no meu papel. Mas o grande desafio, eu acho que é a visão da enfermagem, Solange.
acho que é a visão da enfermagem. O grande desafio é fazer com que as pessoas adoeçam menos. Adoeçam menos. Temos que responder pelos doentes, mas temos que trabalhar na ótica da transversabilidade. Quando eu falo de agrotóxico, quando eu falo de acidente de trânsito, quando eu falo de neoplasia, quando eu falo da... Nós temos que fazer com que as pessoas adoeçam menos. Em algum momento esse sistema tem que trabalhar nesse sistema. E eu não estou falando de prevenção, porque eu sou daquele tempo que a gente fazia palestrinha em sala de espera para as mães que naquele tempo podiam ir no posto de saúde e ficar com seus filhos no braço escutando a gente falar. Hoje elas têm que trabalhar, as crianças estão institucionalizadas. Então o SUS precisa de outras coisas. É um outro SUS. Os transtornos mentais estão aí. A dependência química está aí. Hoje nós melhoramos muito a questão da mortalidade infantil. Hoje as nossas crianças crescem e morrem com 18, com 19. Aqui a gente não, as que não morrem antes de completar o primeiro ano de vida, estão morrendo agora. Os 18, os 19, os 20. Mas os desafios são outros. Então fazer com que as pessoas adoeçam menos é um grande desafio. E eu quero ser parceira nessa história, nessa transversalidade, nessa coisa de cobrar de todos os outros setores o que o tempo todo nos é cobrado. É claro que nós temos que melhorar. E para finalizar, eu quero dizer, eu tenho um filho fazendo o 2º ano de medicina. Um filho que é filho de médico, neto de médico e bisneto de médico. São 4 gerações de médicos na minha família. Né? E ele vira e mexe, eu estou com a piazada, eu tenho mais uma amiga, filha de uma amiga que também faz medicina em outra universidade, lá no estado do Paraná, e ninguém daquela piazada toda quer fazer saúde pública. E ninguém daquela piazada toda quer fazer pediatria. Não falando de super especiais, ninguém mais quer fazer pediatria. E eles não querem fazer saúde pública porque não querem trabalhar nesse SUS que a mídia mostra. Eles não entendem que também tem o SUS do SARA, o SUS dos grandes hospitais, o SUS do HC, que responde lá no meu estado, com um trabalho maravilhoso, que faz transplante de medula óssea. Eles não entendem, eles entendem que esse SUS aí de saúde pública, esse SUS que é mostrado no Fantástico, em todos os lugares, as pessoas morrem nos corredores, onde falta tudo, e falta principalmente esperança, e não só para o usuário, mas principalmente para os trabalhadores que estão lá na frente. E eu falo da minha enfermagem. Da minha enfermagem, carrega nas costas muito dessa história. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos também que mostrar esse SUS. Eu defendo, eu acho o melhor sistema, e eu seria capaz de falar aqui durante 2 horas seguidas de todos os avanços que nós tivemos nos últimos 20, 30 anos. De 30 anos. E finalizando realmente, tenha no meu mandato, deputados e deputada Célia, e todos os demais aqui, porque nós temos mandatos, estamos aqui porque temos obrigação de ter, vocês estão aqui porque tem uma causa, né, como a nossa. Tenha no meu mandato a parceria e a guerreira de sempre em defesa desse sistema. Muito obrigada. Muito bem, deputada Rosane. Nós sabemos disso, temos assistido a sua atuação, seu desempenho nesse primeiro mandato aqui, e não temos dúvida de que Vossa Excelência vai dar uma grande contribuição à causa da saúde pública no país. E eu, quando eu falei Rosane, ou Solange, é porque tinha a doutora Solange Caetano, que é a última inscrita da Federação Nacional dos Enfermeiros. Eu troquei aqui, viu, Rosane? Mas antes dela chegar lá, se ela me permitir, pode assumir a tribuna, por favor. O representante do Conselho da Federação Nacional da FENAM, Federação Nacional dos Médicos, por ter que viajar e para não furar a fila, ele deixou por escrito aqui. Então, porque se eu for ler depois que você falar, o pessoal vai embora, levanta, vai embora. Então, com toda razão, pela demora. Então, João Anias, desculpe, mas terei que sair. Por isso, deixo por escrito. Primeiro, parabenizar você e ao Peronde por conduzir o trabalho como combinado na Frente Parlamentar da Saúde, no sentido de levantarmos o que de fato são gastos com saúde, quantitativo necessário para o financiamento. E agora, a peregrinação para a obtenção de recursos necessários. 2, quero também parabenizar o deputado Rogério, que, sem defender convicções pessoais ou partidários, a letra de médico, viu, pessoal?
produziu um excelente relatório que, sem dúvida, servirá de um excelente balizador para a discussão. Levantou os problemas de forma clara, não defendeu formas ou esquemas, mas não fechou as portas para nada. 3. Colocar a posição da FENAM de excelente qualidade e realmente universal e equitativo. Carreira nacional médica para o SUS. Não somos contra outras carreiras, mas defendemos a nossa em separado, estável, tal, e com concurso público e bem remunerada. Não a privatização do SUS. Antes de aumentarmos escolas médicas, temos que melhorar, ou que melhor distribuir, melhorar as existentes e que distribuir os médicos existentes. Carreira nacional com piso, FENAM mais melhoria da qualidade do serviço para fixação dos médicos. Educação continuada, garantia de vagas nas residências médicas das áreas básicas. Manter o critério de revalidação dos diplomas dos médicos formados no exterior, inclusive os cubanos. Antônio José, da FENAM, deixou aqui a sua posição por escrito. Então, passamos então a doutora Solange Caetano, da Federação Nacional dos Enfermeiros. Eu já nem sei que horas são, acho que já são boa noite, né? Quero cumprimentar o deputado João Ananias, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros da mesa, parabenizar pela realização deste seminário e também dar os parabéns ao deputado Rogério Carvalho pelo excelente relatório que apresentou a todos aqui os presentes, um relatório bastante substancial, mas que nós, enquanto representantes dos trabalhadores da enfermagem, entendemos que existem várias propostas que precisam ser aprofundadas, principalmente no que diz respeito à questão dos recursos humanos no Sistema Único de Saúde. É óbvio que nós que estamos na ponta da assistência, sabemos que o principal fator hoje que traz problemas na qualidade da assistência, no dimensionamento de pessoal, na forma como o usuário é atendido, é a falta de financiamento. O financiamento do Sistema Único de Saúde, ele é muito aquém do que nós necessitaríamos para prestar uma assistência com qualidade, com a qualidade que o cidadão brasileiro precisa. E na questão do financiamento, nós queremos discutir por que não fazer uma regulamentação do imposto das grandes fortunas que está na Constituição Federal e que até hoje ninguém quis colocar a mão e não quis discutir a regulamentação sobre as grandes fortunas. Porque aqueles que têm mais podem pagar mais. Portanto, que se regulamente e que se invista na saúde o imposto sobre as grandes fortunas. Vamos mexer nisso, deputados. Eu acho que é uma boa proposta para ser discutido, né? A questão do imposto sobre grandes fortunas. Com relação à questão dos recursos humanos, nós, trabalhadores da saúde, trabalhadores da enfermagem, queremos discutir a questão do modelo de gestão, porque o modelo de gestão atual não traz benefício para os trabalhadores. Nós temos sofrido com os vários modelos de gestão que existem hoje na ponta da assistência, que têm precarizado as condições de trabalho, e queremos discutir de uma forma mais ampla a questão da estrutura do Sistema Único de Saúde, a questão dos materiais que não são nos dados para a assistência qualificada. Queremos discutir a forma como os trabalhadores do Sistema Único têm sido tratados na sua prestação de serviço. Queremos discutir uma carreira única para todos os trabalhadores da saúde, para todos os trabalhadores do Sistema Único, mas uma carreira isonômica, de forma igualitária, porque nós não podemos conceber que determinados trabalhadores tenham salários de R$25 mil, enquanto outros são concursados e estão na assistência 24 horas direto e são concursados por R$800. A disparidade de tratamento entre os trabalhadores da saúde tem sido enorme e nós não podemos e não queremos e não vamos aceitar que o Sistema Único continue dessa forma. Porque senão nós vamos continuar fazendo de conta
conta que trabalhamos, vamos continuar fazendo de conta que ganhamos e continuar fazendo de conta que prestamos uma assistência com qualidade para a população. E não é isso que a enfermagem quer. Nós, como foi dito aqui, somos 60% dos trabalhadores da saúde. Significamos a base do Sistema Único de Saúde, porque nós estamos na frente de trabalho, na frente dos postos de saúde, das campanhas de vacinação, estamos à frente das unidades de internação, das unidades hospitalares, do ensino, da gestão, da pesquisa. Todos esses setores você encontra trabalhadores da enfermagem e trabalhadores comprometidos com a construção do Sistema Único de Saúde. Portanto, queremos discutir a valorização da nossa categoria. Queremos discutir, deputado, dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde, que se cumpra a resolução 293 do Conselho Federal de Enfermagem, que discute a questão do dimensionamento de pessoal para prestar assistência aos usuários do sistema. Que a enfermagem, ela de fato seja vista que numa unidade de internação, numa atenção básica, se coloca o número suficiente de trabalhadores. Porque dizer hoje que a enfermagem ela tem muitos trabalhadores não é verdade. Se nós levarmos em consideração que os principais empregadores, que são os gestores municipais, estaduais e aqueles que fazem a complementação da saúde, não contratam o número que deveria ser o número suficiente para prestar uma assistência com qualidade, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, nós vamos ver que o nosso número de profissionais é muito menor do que realmente nós precisamos para construir uma assistência com qualidade. Então, queremos discutir essa questão da resolução. E para concluir, quero colocar que não há nenhum problema em discutirmos a questão do acesso. Nós somos extremamente favoráveis à melhoria do acesso, porque nós também somos usuários do Sistema Único de Saúde. Portanto, achamos que tem que melhorar. Mas achamos que tem que melhorar o acesso com qualidade. Porque eu não gostei de ver, quando eu fui a uma visita ao Pará, por exemplo, em que eu visitei um hospital em que tinha lá um quarto de parturientes com 30 parturientes. Além das 30 parturientes, nós tínhamos mais 30 acompanhantes. E aquelas que já tinham parido ainda estavam com os seus bebês. E vi uma enfermeira e 2 técnicas de enfermagem para prestar assistência para todos esses. Eu achei que eu estava entrando no Vietnã. Infelizmente, foi uma das realidades que eu constatei. Assim como quando eu entrei numa unidade de saúde desse mesmo lugar no Pará, em que o posto de saúde estava sendo reformado. Uma parte, né? Porque trocaram o telhado, não trocaram as pilastras de madeira. E tinha lá um pupizeiro enorme, mas ele estava sendo reformado. E estava sendo reformado por cima do pupizeiro. E é essa assistência, é esse Sistema Único de Saúde que nós, trabalhadores da enfermagem, não queremos pactuar. Não é esse Sistema Único de Saúde que nós queremos construir. Nós queremos construir um Sistema Único de Saúde com qualidade, com a qualidade que o povo brasileiro precisa e merece. Agradecendo a doutora Solange, eu vou passar rapidamente só para o Rogério agradecer aqui, depois também na mesma linha e muito rapidamente. Em 2 minutos nós desocuparemos de vocês para irem para casa. Bom, como disse o deputado João Ananias, quero agradecer as contribuições que foram apresentadas aqui no seminário. Algumas questões vão muito ao detalhe da organização do serviço, da assistência. A gente não vai conseguir contemplar no relatório. O relatório tem uma função de definir organização sistêmica, funcionamento, pacto federativo, grandes marcadores que funcionarão, ou que deveriam, ou que devem funcionar como diretrizes organizativas, inclusive da atenção à saúde e do processo de produção do serviço de saúde. Mas, aquilo que for possível a gente incorporar, todo o seminário está sendo gravado, a gente vai fazer um esforço para no relatório final contemplar as questões que foram colocadas aqui. Mas agradecer a todos e que esse seja o ponto de partida de uma discussão com um conteúdo construído e que a gente possa
inclusive justificar, né, onde vamos colocar mais dinheiro. Nós vamos colocar mais dinheiro num sistema que tem uma natureza, que sabe onde quer chegar, que é viabilizar na prática os princípios constitucionais. Muito obrigado a todos. Bom, eu quero também agradecer a todos os presentes aqui, meu caro doutor Enio, a companheira deputada Célia, o nosso querido Reginaldo, doutor Reginaldo, que representa o Ministério, a Mauri, que esteve aqui desde o começo, a deputada Rosane, tantos outros que vieram. O Ministério Público esteve aqui, sabe, tão bem representado e tão atento, participativo, e com certeza vamos continuar assim, mas queríamos agradecer às pessoas que ajudaram a fazer, não só a subcomissão, durante todos esses 180 dias, 6 meses, começando pelo Hélio, companheiro que fica ali. No começo faltou aqui ninguém sabia se ia ter um cerimonialista. Eu digo, Hélio, você já fez tantas coisas, não queria ser o cerimonialista? Eu disse, não, rapaz, minha voz não é boa para isso não. Obrigado, Hélio, a Regina, a Tayane lá, todos do gabinete do deputado Rogério, a Patrícia, que faz um grande, sabe, dá um grande apoio na comissão e a seguridade aqui, o Fábio, doutor Fábio, nosso colega que está ali, foi conosco a Inglaterra e a França, o Hugo, a Fernanda, o Maurício, colaboraram menos, mas também lá no nosso gabinete, o Li, lá da Comissão de Seguridade Social e Família, que tem nos ajudado muito. E ao final, agradecer a vocês. Eu acho que está colocado aqui um esboço, um esqueleto, né, que já muito consubstanciado no relatório do deputado Rogério, que tem substância, porque como gestor, como estudioso, como mestre nessa área, ele, sabe, consolidou a sua experiência e o que ouviu da sociedade, Brasil afora, aqui fora, nos estados. Eu acho que é um momento desse relatório ele ser discutido mais, como o Conselho Nacional de Saúde, o Eleutério colocou aqui, levar o próprio Ministério para o CONAS, CONASEMES, e aí a gente poder aperfeiçoar mais. Quem sabe surgirão propostas ainda melhores, né? E o deputado Rogério está aberto, com certeza, como sempre esteve, para aproveitar essas modificações, essas revoluções, quem sabe a revolução do SUS, como o companheiro marxista colocou ali, eu também sou, e concordo com você. Eu acho fundamental que a gente melhore, porque a saúde pública, ela, na realidade, ela aguarda. Quer dizer, o povo é que não pode pagar essa conta. Essa conta o povo está pagando. Nós estamos vendo isso. É preciso ter muita coisa boa, não é, concordo, não é o desastre que a mídia coloca, que alguém falou aqui, porque a mídia não coloca o que é bom. Claro, ela senão não vende plano de saúde. Ela vai fazer propaganda do SUS, por isso que o risco do SUS é iminente, nós temos que consertá-lo nos seus defeitos o mais rapidamente possível, porque aqueles que estão querendo se aproveitar de um desastre ou sei lá, de uma piora do SUS, é exatamente para que a saúde, como tudo no sistema capitalista, virou mercadoria. E a saúde era mercadoria, o SUS resgatou isso, não virando nicho de mercado. Por isso que contraria interesses muito fortes. Esses interesses não têm coragem de vir aqui à luz da sociedade dizer por que não querem o SUS. Como os que são contra o imposto não têm coragem de vir dizer por quê. Dizem que, como já foi dito aqui pelo Amauri, que a carga tributária é grande. Mas vamos tributar os ricos. O Ciro Gomes, quando foi ministro aqui do governo do Itamar, ele disse que os ricos não pagavam imposto no país, eles ficaram caladíssimos. Não disseram nada, não contestaram. Essa é a realidade. Então nós temos essa onda de dizer, mas a arrecadação é recorde, é não sei o quê.
Nós temos que resolver o problema da saúde. Se a equipe econômica concorda ou não concorda, porque senão já teria resolvido. Nós temos que encontrar uma saída. E eu acho que essa tarefa é sua, é do Congresso, é da sociedade e principalmente nossa da área da saúde. Nós que lutamos, que criamos o SUS, como a deputada Rosane colocou, né, lá no movimento da reforma sanitária, a luta dos estudantes. Eu era estudante de medicina no Ceará, na Universidade Federal, lutando para se ter um sistema de saúde. Por que nós vamos deixá-lo acabar? Então é uma luta, não é ideológica de partido, do meu PCdoB, ou do PT, ou de quem quer que seja, não. Isso é uma luta do povo brasileiro, está acima dos partidos, como foi bem dito aqui, está acima, porque é uma questão de razão. E a razão supera a lei em determinados momentos, isso é um princípio. Né? E essa razão, ela está acima da equipe econômica, ela está acima dos governos, porque é uma questão de direito da sociedade. Então, muitíssimo grato, vamos continuar nessa luta até resolver e transformar o SUS numa questão perene, equilibrada, constante, né, no seu financiamento, que é o que está faltando. E a gestão se resolve. A coisa mais fácil do mundo é o encerro, só colocando. Muito interessante, cobra-se tanta gestão do SUS e a gestão lá da Irlanda, dos Estados Unidos. Está faltando lá a gestão ou é dinheiro? O que está faltando na Grécia, no mercado, na comunidade europeia, Portugal, que eu morei, tive a honra de morar 3 anos lá. O que falta lá? Falta dinheiro. E aí lá eles não dizem, vamos começar. Será que é gestão? Quando o Citibank quebrou, foi gestão? Então, que eles apregoavam a gestão do sistema tão eficaz, tão ajustada, o serviço público que não sabia gerir nada, e quem quebrou desde 2008 foi o sistema lá dentro da matriz dele. Portanto, não podemos nos impressionar com isso. O que não querem, na realidade, é nenhum controle sobre movimentação financeira. Isso é histórico. Não querem movimentação, controle, vigilância sobre movimentação financeira, que é onde a brecha, né, o rombo é grande. Foi dito isso e não foi contestado. Então, muito obrigado, um abraço e viva o SUS como patrimônio da sociedade brasileira.